Bom, então esse vídeo é sobre os processos de separação de misturas. O primeiro deles é a decantação, que é utilizado para separar uma mistura heterogênea de um sólido e um líquido. Uma mistura heterogênea, no caso, é uma na qual podemos observar as fases. No exemplo aqui, temos a água e a areia. No processo de decantação, a substância mais densa tende a ficar no fundo do recipiente, nesse caso aqui é a areia. A gente pode separar ela da água passando a água para outro recipiente, mas não é um processo tão eficaz. Também tem a centrifugação, que é uma forma de acelerar o processo de decantação, submetendo a mistura, uma mistura heterogênea no caso, a uma intensa rotação, realizada em aparelhos denominados centrífugas. No caso, aqui temos os exemplos da máquina de lavar e dos exames de sangue. Nos exames de sangue, eles utilizam esse processo de centrifugação para separar os componentes do sangue. Também tem a filtração simples, que é mais trabalhoso do que a decantação, porém mais eficaz, no qual a mistura é despejada sobre um filtro, e permite que a fase líquida atravesse, mas a sólida não. Aqui, por exemplo, aqui tem um desenhinho. A mistura heterogênea vai ser despejada e a fase sólida vai ficar retida no filtro e a fase líquida vai ser despejada em outro recipiente. O funil de separação é utilizado para separar misturas heterogêneas de dois líquidos, por exemplo, água e óleo aqui. Essa mistura é colocada num funil e a fase mais densa tende a ficar na parte inferior. Esse funil vai ter uma torneira que é aberta, permitindo que, por exemplo, aqui a água seja recolhida em outro recipiente. Quando a água já tiver escorrido, a torneira é fechada e vai ficar só o óleo, permitindo que essas substâncias sejam separadas. Também temos a filtração a vácuo, que é uma forma de acelerar a filtração simples. É utilizada uma bomba de vácuo para remover o ar do recipiente, o que acelera o processo de filtração. A dissolução fracionada pode ser utilizada para separar misturas nas quais um dos componentes é solúvel em determinado solvente, mas o outro não. Aqui tem um exemplo de areia e sal. Aqui tá misturado, mas adicionando água, o sal se dissolve, mas a areia não. Pelo processo de filtração, a gente consegue separar a areia da solução de água e sal. A areia vai ficar aqui no filtro e a água e sal vai ficar no recipiente. Pela evaporação, a gente consegue separar a água do sal. Então, a gente vai ficar com o sal e a areia separados. Também tem a evaporação. É um processo bem simples e barato, que é utilizado para obter o componente sólido que está dissolvido em um líquido, mas o componente líquido é perdido no processo. Tem o exemplo, como eu tinha mostrado no processo anterior, de sal e água. Depois da evaporação, vai ficar só o sal no recipiente. Também tem a destilação fracionada, que é usada para separar misturas homogêneas de dois ou mais líquidos que possuem pontos de ebulição diferentes. Aqui tem o exemplo da água e o álcool, que a água tem um ponto de ebulição mais alto que o álcool. Aqui, essa mistura é colocada num recipiente que é esquentado. Aqui vai ter um cano com água fria, correndo aqui pelo lado. Vai ser esquentado essa mistura até um ponto
em que o álcool evapore, mas a água não. O álcool vai evaporar e quando ele chegar aqui na parte que tem água fria, ele vai condensar e vai escorrer para esse outro recipiente. E aqui vai ficar só a água. A destilação simples pode ser usada para separar uma mistura homogênea de sólido e líquido, aproveitando as duas substâncias. Por exemplo, uma solução de água e sal, que aqui vai ser esquentado e só a água vai evaporar. Quando chegar nessa parte, ela vai condensar por causa da água fria, como no exemplo acima, e ela vai pingar aqui nesse outro recipiente, e aqui vai ficar só o sal. A destilação simples é usada quando se quer aproveitar ambas as substâncias. Por exemplo, para separar a água do sal, poderia ter sido usada a evaporação, mas o líquido não teria sido aproveitado, ele seria perdido no processo.